Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 5 coisas que a gente tem aqui no Canadá, que qualquer pessoa aqui no Canadá tem e no Brasil não é comum. Então se você quer saber quais coisas são essas, continua assistindo esse vídeo. Vamos à primeira coisa que é comum aqui no Canadá e no Brasil não. E o que é isso? É a lava-louças. Sim, gente, aqui todo mundo, na maioria das casas, eu não vou dizer 100% porque vez ou outra algum apartamento não tem, mas assim, no mínimo 90% das casas já vem com lava-louça, já tem estrutura para lava-louça, já tem ali a máquina, né, quando você aluga ou compra alguma casa. Porque aqui é muito comum, gente. As casas mais comuns, os quartinhos mais comuns que você possa imaginar, tem uma lava-louça. Às vezes é só um estúdio, nem é uma casa, mas ainda assim vai ter uma lava-louça, porque aqui é muito comum. No Brasil, não é toda casa, não é todo mundo, inclusive eu no Brasil, eu não tinha lava-louça, primeiro porque o meu apartamento nem tinha estrutura, né, para lava-louça, eu teria que quebrar, fazer toda aquela estrutura, né, para colocar uma lava-louça. Então, tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu não tinha no Brasil e que aqui eu tenho, e não só eu, mas todas as pessoas têm, é muito comum. Então, a primeira delas é a lava-louça. E, gente, eu vou dizer pra vocês, no Brasil eu não sentia falta, eu achava uma bobeira, achava que não ia precisar. Mas agora que eu tenho, eu espero que eu não precise ficar sem algum dia na vida, porque assim, é muito bom, ajuda demais no dia a dia, na rotina, e é uma coisa assim que eu aprendi a amar. Vamos para a segunda coisa que é muito comum todo mundo ter aqui no Canadá, que são geladeiras grandes. Volto a dizer, no Brasil eu não tinha e aqui eu tenho, porque além de ser mais acessível, quando você aluga ou compra uma casa, já vem geladeira grande. Por quê? Porque aqui as coisas, como eu já devo ter falado em algum vídeo pra vocês, as coisas vêm tudo em muita quantidade, eles têm esse hábito de estocar muito as coisas. Então uma geladeira pequena acaba que não comporta tudo que as pessoas gostam de comprar, ainda mais quem tem família grande, enfim. Então aqui, a maioria dos apartamentos, eles têm geladeiras grandes e casas, dependendo, chegam a ter, além da geladeira grande, também freezer. As pessoas têm a geladeira grande e um freezer extra, porque para armazenar bastante coisa. E isso não é comum no Brasil, pelo menos não em apartamentos pequenos ou em casas, né, comuns, assim, de pequena estrutura. Isso não é comum, geralmente tem uma geladeira pequenininha que, assim, é boa, né, enfim, mas não comporta tanta coisa. E aqui, o comum é ter a grande e não a pequena. Então, isso eu achei bem legal também, porque no Brasil a minha geladeira era bem pequenininha. E uma geladeira grande, além de não ter espaço, na maioria das vezes em apartamentos, também custa um rim aí no Brasil. E aqui não. Então isso é muito legal. Ou seja, geladeira grande e às vezes, né, cheias de tecnologias, são acessíveis para todo mundo. Vamos para a terceira coisa que aqui é comum e no Brasil não. E essa terceira coisa é banheira. Banheira de banheiro mesmo, aquela gostosa que você fica relaxando lá dentro. No Brasil, não é toda casa que tem essas banheiras. E aqui, gente, toda casa tem. Toda casa tem. Olha, eu acho que eu nunca ouvi falar alguém aqui que não tenha banheira em casa. Obviamente que deve ter apartamentos que não tenha banheira, mas o comum, gente, estou falando de coisas assim que mais da metade das pessoas aqui tem, que é a banheira, né? Embora eu tenha aqui, eu nem uso muito no Brasil, eu achava que eu ia super usar, que eu não ia sair de dentro, mas não uso com tanta frequência. Mas mesmo assim, é gostoso de ter, porque às vezes você quer dar uma relaxada
e isso é muito legal. O que não é comum aqui no Canadá é essa banheira ser separada do chuveiro. Geralmente tem a banheira ali e daí o chuveiro é em cima e daí você, quando vai tomar banho, acaba utilizando a banheira ali e tal. O que não é comum é ser separado, né? A banheira do chuveiro. Aqui em casa é separado, graças a Deus, mas o mais comum disso também é que a banheira seja já junto com o chuveiro. O que não é um problema, eu só acho um problema mais na questão de limpar, que toda vez daí você tem que ficar limpando a banheira, acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Mas, no geral, todo mundo ama dar uma relaxada, e isso também não é uma coisa que todo mundo tem no Brasil, né? Inclusive, volto a dizer, eu não tinha no Brasil e aqui eu tenho. Quarta coisa que é comum aqui no Canadá é a questão de ar-condicionado e aquecedor. Aqui, gente, toda casa, ou assim, a grande maioria das casas, independente, né, da sua estrutura, tem aquecedor e tem ar-condicionado. Primeiro, porque o aquecedor é uma questão de sobrevivência aqui no Canadá, né? Porque quando tá a temperatura muito negativa, você realmente precisa ter um aquecedor. Então, o aquecedor aqui é essencial, por isso eu acho que todo mundo tem. Mas outra coisa também é o ar-condicionado, porque quando tá calor, você quase morre assado dentro das casas. Então, assim, é uma coisa que ajuda demais quando tá um sol rachando lá fora, porque aqui é frio, mas também chega a quase 40 graus no verão, às vezes até chega a sensação térmica, né? Então é muito importante ter o ar-condicionado. Eu no Brasil, volto a dizer, eu não tinha ar-condicionado no meu apartamento, obviamente que não é uma coisa impossível de você ter no Brasil, mas o custo é muito mais elevado para você ter, não só do aparelho, mas também a questão de pagar energia ali para você utilizar, né, o ar-condicionado, deixar o ar-condicionado, o aquecedor ligado o dia todo, acaba que no Brasil fica um custo muito alto e a gente não consegue ter, dependendo do orçamento, né? Eu no Brasil, a gente não conseguia ter esses luxos, digamos assim, porque era realmente fora do nosso orçamento. Quinta coisa que é comum ter no Canadá e que no Brasil a gente não tem com tanta facilidade é iPhone. Sim, gente, parece uma coisa boba, mas aqui a maioria das pessoas tem iPhone. Enfim, eu vou falar iPhone, né, que é o celular que é o mais comum, mas assim, computador e todas essas coisas também são muito mais acessíveis aqui para você comprar do que no Brasil. E eu digo isso pela minha própria experiência, né? No Brasil, para você comprar um iPhone, você precisa ali despender de bastante dinheiro, parcelar na maioria das vezes, se você não guardar esse dinheiro, porque você não consegue assim da noite pro dia ir lá e comprar, né? Falando de orçamentos de pessoas comuns, né? Como nós somos. Então, assim, você tinha que fazer literalmente um alto investimento para ter um iPhone, ter um aparelho, enfim, da Apple e usufruir disso. Aqui não, gente, aqui todo mundo consegue ter, porque não tem muita diferença dos demais aparelhos, sabe? É um valor acessível para qualquer bolso, sabe? Com salário mínimo, se você guardar ali o dinheiro, se você for uma pessoa que consegue administrar bem, você consegue sim ter iPhone, ter todas essas coisas aí da Apple, e é muito fácil, né? É muito acessível. Só não tem iPhone quem opta por outra marca, outra coisa, né? Mas no Brasil a gente acha assim iPhone um alto investimento, né? E aqui não, aqui é comum, gente. Quem tem iPhone na rua, tipo assim, tanto faz, sabe? No Brasil eu lembro que teve uma vez que eu troquei, né, de celular e eu dei o meu iPhone pra Sofia. Era bem velhinho já, né? Nossa, foi suadérrimo pra eu pagar, inclusive. E uma amiga minha falou assim, nossa, a Sofia já tem um iPhone e eu não tenho. E eu fiquei assim, cara, só Deus sabe quanto eu penei pra pagar esse celularzinho, né, pra comprar outro, porque aqui em casa é assim,
Um vai comprando, aí o outro vai ficando pro outro e assim vai, né? E aqui, gente, é uma coisa que não é, sabe? Tanto faz. É que nem roupa de marca, por exemplo. Até vou colocar aí, nem tava, né? Já vou colocar um extra aí pra vocês. É igual roupa de marca, sabe? No Brasil é super caro, é super, nossa, quem tem muito dinheiro. E aqui não, gente. Aqui com salário mínimo você consegue vestir-se bem de coisas de marca e tudo mais. Não que eu me importe com essa questão, mas como aqui é muito acessível, eu tenho sim coisas que eu não tinha no Brasil e que eu nem fazia questão de ter lá porque eu não estava disposta a despender desse valor. Tem muitas outras coisas que eu poderia ficar listando aqui para vocês, mas essas são as, assim, eu acho que fizeram mais diferença, né? Por exemplo, os eletros, né? Essas coisas, máquina de lavar e tudo mais, foram coisas que mudaram bastante na nossa rotina, o ar-condicionado, né? São coisas que realmente, assim, são legais de ter, a gente descobriu isso aqui, né? Que são legais de ter na nossa casa e que a gente não tinha no Brasil, porque para nós não fazia muito sentido lá. É questão de orçamento mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar, compartilhar e também deixa aqui embaixo para mim dicas de vídeos que vocês querem que eu grave para vocês. Se Deus quiser, passando essa semana na outra, estarei de férias, vou ter um tempinho extra aí para gravar conteúdo diferente para vocês. Então me deixem dicas aqui do que vocês querem ver aqui no canal. Então é isso, que Deus abençoe vocês e um beijo!